Olha essa casa aqui atrás de mim, não parece uma casa da Disney? Mas não, aqui é Chippencandem, um dos vilarejos mais bem preservados da Inglaterra. Mas este lugar esconde uma das histórias mais inacreditáveis da Inglaterra. Um desaparecimento, um julgamento, 3 execuções e um reaparecimento. Bem-vindos a Chippencandem, em Cotswolds. E o homem mais rico de Chippencandem era o homem mais rico da Inglaterra, Sir Bateps Hicks. Ele era tão rico que ele emprestava dinheiro para a coroa. E não é à toa que o rei James I deu um título a ele de cavaleiro, Sir. Mistérios da Inglaterra. E essa explicação continua sem entendimento até hoje. Ninguém acredita nisso. Esse é um dos erros jurídicos da Inglaterra, assim, um dos maiores e mais conhecidos. E hoje estamos em Chippencandem, que fica no Cotswolds, na região que a gente mais gosta. Vocês já estão cansados de saber aqui neste canal. Vocês que acompanham as Irmãs Viajantes já conhecem Chippencandem, porque nós já temos um vídeo aqui, que a gente vai deixar aqui, para vocês assistirem depois desse. Mas hoje resolvemos voltar, porque tem outros lugares aqui para serem mostrados. E é isso que nós vamos fazer hoje. Esse é um dos vilarejos mais bonitos aqui de Cotswolds, um dos nossos preferidos também. Aliás, a gente tem vários preferidos, mas este aqui é um dos nossos preferidos. E muita gente não visita. Muita gente não coloca no roteiro, mas ó, não sabe o que tá perdendo. Ele não é na lista dos mais populares, dos mais famosos, até porque o acesso aqui não é muito fácil, o que torna um pouco mais complicado as pessoas virem para cá. Mas, gente, vale muito a pena. Vocês vão ver por quê. E nós não somos as únicas que achamos Chippencandem um dos lugares mais bonitos aqui da Inglaterra. O historiador G.M. Trevelyan, ele também considera a High Street de Chippencandem uma das ruas mais bonitas desta ilha. Essa frase é muito conhecida aqui na Inglaterra. Em 1902, os artesãos, os famosos, o movimento do Arts and Crafts, eles se mudaram lá de Londres e fizeram o Guild of Arts aqui atrás de mim, nesse prédio aqui atrás de mim, porque eles saíram de Londres devido à Revolução Industrial. Eles ficaram pé da vida com a Revolução Industrial e queriam voltar com um movimento para que as pessoas dessem mais atenção aos trabalhos manuais, ao artesanato, tudo que era feito de uma maneira mais manual. E que não era industrial, né? Duh! Mas era isso, gente. Então aqui ficou muito famoso. E daqui perto era onde eles moravam e é para lá que a gente está indo. E vocês vão ver que lugar lindo, porque eles têm bom gosto. Mas até hoje, Chippencandem ficou conhecido como o lugar dos artesãos, e até hoje lá você tem ateliês de artesãos, de pessoas que fazem os trabalhos manuais. Vocês podem ir ali visitar, tem alguns lugares que você tem que marcar o horário, mas ainda tem um cafezinho ali dentro. Se você quiser tomar a hora do cafezinho sagrado, você pode ali dentro também. Mas a gente vai em outro lugar, é claro. Então o guild que eles construíram, que é essa casa aqui atrás da gente, é como se fosse um ateliê, digamos assim.
E foi o arquiteto londrino chamado C.R. Ashby, que ele que tinha um sonho e fez esse movimento de trazer esse movimento Arts and Crafts aqui para Chippenham, porque ele achava que a Revolução Industrial estava destruindo com o artesanato inglês, que as máquinas estavam substituindo as mãos humanas. Então, naquela época, aqui em Chippenham, você iria encontrar artesãos, joalheiros, marceneiros, ferreiros. Então, todos estes abandonaram Londres e vieram para cá, para Chippenham. E virou, naquela época, uma utopia de artistas no campo rural inglês. Ó. Então, é por isso que aqui você ainda encontra muitas lojas de artesanato, antiguidades. O legado continua até hoje, né? E chegamos agora numa área, num dos lugares mais lindos daqui, de Chippenham, que é considerada o lugar mais bonito de Cotswolds. É a área de Westington e faz parte de Chippenham. Você anda um pouquinho, antigamente aqui era chamado de Westington, mas agora faz parte de Chippenham. Você não pode estacionar aqui, você tem que vir a pé, mas são 10 minutinhos da High Street. E aqui é como se fosse um verdadeiro cenário da Disney, bem aquelas casinhas típicas. Sabe quando você pensa em interior da Inglaterra, você sabe? Pensa nessas casinhas daqui. São essas casinhas de pedras que vocês vivem pedindo pra gente e tem muita curiosidade em saber como é por dentro. Tcharam! Olha aqui, gente, olha isso aqui. É muito lindo. E elas estão paradas no tempo, estão aqui há 600 anos, muito fofas, muito lindas. E é por isso que todo mundo vem pra cá tirar sua foto, porque é linda. Agora tem uma história, porque elas são tão lindas, que eu vou contar pra vocês, é claro. E essas casas, elas não são apenas charmosas, elas são praticamente uma mansão rural, mansões rurais. E elas datam do século 18, ou seja, 400 anos. Eu tinha dito 600, mas mais ou menos 400 anos. E tem um porquê delas serem tão charmosas, porque elas pertencem, elas começaram a ser desenvolvidas aqui nesta área quando o movimento de Art and Crafts veio para cá, para Chippenham, que eu já contei para vocês, e os artistas resolveram morar onde? Aqui. E como eles têm muito bom gosto, eles fizeram as mansões maravilhosas deles aqui, nesta área. Obviamente que as casas do século XVIII eram mais simples. Foi só no começo do século XX, quando os artistas mudaram para cá, vieram para cá, que eles começaram a construir as mansões lindas e maravilhosas que vocês estão vendo hoje aqui. E como vocês sabem, o movimento do Arts and Crafts era um movimento de resposta à Revolução Industrial. E eles vieram para cá, para essa região, para promover. E por isso você tem essas mansões deles aqui, porque eles estavam aqui, moravam, ou seja, eles moravam aqui nesta área e eles iam andando para o Guild of Artisans, que se mudou lá de Londres, que foi transferido lá de Londres aqui para Chippenham. E talvez por isso, porque eles se interessavam pela arquitetura, é que você percebe que é tão harmonioso essa área. As casinhas, mesmo as casas que você percebe que tem muitas casas, propriedades aqui que são novas, elas mantêm o mesmo padrão, a mesma harmonia. Então, gente, é muito lindo e por isso que dizem que aqui é a área da Disney. Vocês concordam? Eu acho encantador, deslumbrante e assim, é uma paz. Recomendo muito que vocês venham e explorem essa área.
mas lembrando que é uma área residencial. Então, mantenha o respeito e vamos falar baixinho. Nós já temos vídeo aqui no canal em Chip and Camden, mas da outra vez que nós viemos aqui, nós não filmamos essa parte. Nós ficamos mais no centrinho, que também é lindo, mas essa parte aqui com as casinhas da Disney, nós não viemos. Então, mais uma coisa nova para vocês colocarem no roteiro. Exatamente. Tem sempre alguma coisa nova, gente. Então, por isso que a gente não filma tudo de uma vez só, né? Porque senão, né? Se a gente voltar, a gente vai filmar o quê de diferente? A gente sempre gosta de explorar lugares novos, reexplorar lugares, porque sempre tem um cantinho para descobrir ou redescobrir, porque a verdade é que nenhum de nós conhece completamente um lugar. Por mais vezes que você visite uma cidade, um vilarejo ou um lugar qualquer, sempre existe um detalhe que passou despercebido. Uma ruazinha escondida, uma história que ainda não foi contada, uma nova maneira de enxergar aquele mesmo cenário. Mesmo morando aqui há 19 anos, continuamos nos encantando e nos surpreendendo com este país. E talvez seja por isso que amamos tanto Cotswolds, porque lugares como Cotswolds não foram feitos apenas para serem conhecidos uma única vez. Só um lembrete que aqui essa área do interior da Inglaterra é uma área assim realmente mais, né, família, mais conservadora. Então, domingo, as igrejas, se você for visitar, elas têm missa, né? A gente acabou de sair da missa agora da Igreja Católica aqui de Chip and Camden. Então, você não pode filmar, você não pode desrespeitar. Então, é um passo, é um ritmo diferente por aqui, né? É o que a gente sempre fala, é o slow living que eles tanto apreciam aqui no interior da Inglaterra. Exatamente. Então tenha isso em mente quando você for turistar aos domingos. Sim. Parada sagrada de quê? De quê? Do cafezinho das Irmãs Viajantes, claro. Paramos aqui num lugar que vende afternoon tea. Então, para vocês que gostam de afternoon tea, pode tomar o seu chá da tarde aqui, um lugarzinho bem bonitinho, bem em frente ao ícone do vilarejo, o Market Hall. E, na verdade, aqui a gente chama de vilarejo, mas eles chamam de town. Então, uma cidadezinha, mas, sinceramente, para mim é um vilarejo. E vamos fazer a nossa parada sagrada do cafezinho e, obviamente, vamos comer um scone. Gente, eu sou viciada em scone. E você já experimentou? Se você não experimentou, experimente. É maravilhoso. E bem ali na vitrine ficam expostos os bolos. Gente, dá vontade de comer tudo. Gente, eu não esperava por isso. Eu adoro o scone salgado, que é o scone de queijo, né? Tem o cream cheese, que é o doce, e o salgado. Eu gosto muito de salgado. Mas eu não achei que tivesse essa refeição aqui. Nossa, então a hora sagrada do cafezinho se tornou a hora sagrada do cafezinho e da refeição. Muito bom o tea room. Aliás, Chip and Camden não decepciona. Nós já comemos em alguns lugares aqui de Chip and Camden e todos eles são fabulosos, tá? Sim. Recomendamos ir muito. Pode entrar em qualquer um. Pode entrar em qualquer um e comer que vai dar bom.
E bem aqui atrás de mim eu já contei a história deste lugar no outro vídeo, então vai lá saber o que se trata esta propriedade aqui atrás de mim. Mas o que eu queria contar para vocês hoje é que uma das mansões mais famosas de Cotswolds e daqui de Chippewa, ela foi destruída, obviamente, mas sobrou algumas coisinhas da mansão e tá bem aqui atrás de mim. Era a propriedade do homem mais poderoso de Chippewa. E o homem mais rico de Chippewa era o homem mais rico da Inglaterra, Sir Bathurst Hicks. Ele era tão rico que ele emprestava dinheiro para a coroa. E não é à toa que o rei James I deu o título a ele de Cavaleiro de Sir. E quando as pessoas são ricas, milionárias, elas fazem o quê? Elas mandam construir uma mansão. A mansão dos sonhos de Sir Hicks era aqui em Chippewa. Infelizmente, como eu já falei para vocês, ela foi destruída. Mas era aqui, ao meu lado, enorme, era linda, era maravilhosa, tão suntuosa que, obviamente, durante a Guerra Civil, quem? Vocês sabem quem? E não é o nosso amigo, que eu já falei isso aqui para vocês. Oliver Cromwell, com inveja, mandou destruir. Porém, a história não é muito bem assim. Oliver Cromwell não conseguiu destruir. E sim, os próprios donos colocaram fogo na mansão para não cair nas mãos de Oliver Cromwell. A mansão ficou pronta em 1612 e era a mansão mais grandiosa da região de Cotswolds. Todo mundo sabia que a mansão era sinônimo de luxo. Em 1645, durante a Guerra Civil, já não estava, obviamente, o Sir Hicks, mas já estava outra família, a família Noah, e é por isso que você vai encontrar um hotel lá na High Street chamado Noah, porque era da família, se eu não me engano, tá? Era o que casou com uma das filhas da geração do Hicks. Enfim, o Noah, a família Noah já estava morando aqui na mansão e eles eram a favor das forças realistas, eles eram a favor da monarquia contra o Oliver Cromwell, contra as forças parlamentaristas. E as forças parlamentaristas já estavam invadindo Chippenham e estavam assim, com sangue nos olhos, e eles estavam vencendo todas as batalhas. E era fato de que eles iriam conseguir pegar aqui a mansão. E o que o Oliver Cromwell queria com essa mansão? Fazer daqui um exército para as forças parlamentaristas. E era isso que a família de Noah não queria, de jeito algum. Então eles preferiram queimar a mansão do que deixar nas mãos, cair em mãos erradas. Hoje em dia só sobraram 2 torres, não sei se vocês vão conseguir ver, tinha um banquet hall muito lindo. Hoje em dia é o que? É Airbnb. Se você quiser, você pode ficar lá dentro, mas não pode visitar. Então a gente só fica aqui, ó, pensando, achando como é, mas ainda tem relíquias da mansão. Então fica uma ótima ideia aí para você, se você quiser ficar, né, na casa. Obviamente eles reconstruíram algumas partes da casa, não é a casa original, mas tem a wall, né, a muralha ainda tá lá. Se eu conseguir colocar um drone aqui, se eu conseguir imagens, eu coloco para vocês verem. Mas se você for fazer a caminhada de Cotswolds Way, a trilha, você subindo aqui pelas colinas de Cotswolds, bem lindo, você consegue ver.
realmente, essa arcada, esse portão, esse muro, não portão, mas o muro, ele é original. Então é daquela época lá de 1612. O portão a gente já tá achando que ele é bem novo, então acho que ele não é original. Mas o muro e a arcada aqui é daquela época. Ó, agora devia ser uma mansão, hein, gente? Que mansão, viu? Porque o terreno é grande aqui. Nossa. Por isso que Oliver Cromwell, aquele que não é nosso amigo, tava de olho nessa casa, né? E aqui, Chippenham, Camden, tem muita lojinha de artesanato, inclusive tem até um museu aqui atrás de mim que você pode visitar, mas por que isso? Porque a gente já explicou. Aqui os artistas, os artesãos fizeram essa cidadezinha, esse vilarejo de base, vieram para cá. Então por isso a Chippenham Camden ficou conhecida pelo movimento de Arts and Crafts, que saiu de Londres e veio para cá, durante a Revolução Industrial. E isso tudo aqui, esse muro, tudo fazia parte da Camden House do Sir Hicks. Não era à toa, que era um homem mais rico da Inglaterra, na verdade. E isso aqui, olha que interessante, esse buraco aqui, que hoje em dia tá cheio de... Tá abandonado, tá uma mata só. Era para consertar a carruagem. Olha que interessante, tá vendo? A carruagem ficava ali em cima e você ficava ali embaixo consertando. Muito interessante. E o mistério que eu tinha prometido. Então vou levar vocês a 1660, quando Chippenham Camden era um vilarejo muito tranquilo. Não que ele ainda não seja hoje em dia, mas em 1660 era muito tranquilo. E William Harrison, nosso personagem, tinha 70 anos e ele trabalhava para a família, para a mesma família dona da Camden House, a mansão. Ele era administrador e ele administrava as propriedades da família. Em 1660, ele saiu pela região a pé para cobrar aluguéis e ele não voltou. A família de William ficou muito preocupada. Mandou várias pessoas em busca dele procurar e nada. Então, o filho de William mandou o servo deles procurar William, o servo chamado John Parry. John Parry foi e não voltou. Algum tempo depois, John Parry voltou, mas sem William, e voltou com uma história muito estranha. Ele falou que tinha procurado por todos os lugares da região e não tinha encontrado. Daí, os vizinhos não contentes foram procurar William, e o que eles encontraram? A gravata e roupas sujas de sangue de William na estrada. Obviamente, o filho de William foi reclamar. Fizeram uma investigação, os policiais prenderam John Parry, fizeram um interrogatório e John Parry confessou. Disse que tinha matado o patrão. E que não foi só isso, que quem tinha planejado o assassinato de William tinha sido o seu irmão. John Parry tinha acusado o seu irmão e a mãe. A mãe e o irmão tinham planejado tudo, eles mataram William e jogaram William em um poço. O corpo nunca foi encontrado, mas eles foram sentenciados e foram condenados à execução pela forca. Os três foram executados bem aqui numa colina próxima, no alto para ver Chippenham Camden, e foram mortos. Caso encerrado. Só que não. 2 anos depois, quem retorna ao vilarejo? William Harrison, vivo, completamente em perfeitas condições e com uma história mais maluca ainda, dizendo que ele tinha sido sequestrado, foi parar lá na Turquia como escravo, mas conseguiu se libertar e voltou para casa. E essa é a pergunta que não quer calar. Ninguém sabe o que realmente aconteceu. Fato é que durante este acontecimento, a lei inglesa mudou, dizendo que ninguém podia ser condenado enquanto não fosse encontrado um corpo. Porque, obviamente, 3 pessoas perderam a vida
por um erro. Mas, obviamente, hoje em dia isso já também não é mais válido, você pode ser condenado sem corpo, porque existem exames de DNA, enfim, outras coisas. Mas naquela época a lei foi mudada. Agora, muitos historiadores acreditam que William, nada mais, o que ele fez? Ele foi sair, ele foi curtir, foi gastar o dinheiro dos aluguéis, lembra? Que ele tinha ido cobrar os aluguéis daqui da família rica milionária? Pois é, ele foi usar, ele foi aproveitar a vida. Quando o dinheiro acabou, ele voltou, porque não tem evidências nenhuma que ele foi sequestrado, colocado no navio e feito de escravo lá na Turquia. Agora, outra pergunta também que não quer calar e que eu estou muito na dúvida, por que Perry confessou um crime que ele não cometeu? Ainda acusou a mãe e o irmão? Bom, segundo historiadores, né, ele foi forçado a confessar, sabe como é que é, né? Usaram um método de confissão assim muito eficiente e ele acabou se lembrando de fatos que nem ele mesmo tinha feito. Enfim, agora o que não se entende até hoje é por que ele acusou e levou junto a mãe e o irmão. Mistérios da Inglaterra. E até hoje, esse é um dos erros jurídicos da Inglaterra, assim, um dos maiores e mais conhecidos. Então, se você por acaso está estudando direito aqui na Inglaterra, conta aqui nos comentários se você já estudou essa parte, já se deparou com este caso aqui. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, a gente vai deixar o nosso último vídeo de Chip and Kingdom e a nossa playlist de Cotswolds. E até o próximo vídeo. Tchau! Oh, 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 oh. My best friend got sent. My